Antes das 6 da manhã, esse estabelecimento comercial na Avenida Dom Severino já estava aberto. Ele é um dos mais próximos ao restaurante que explodiu. Seu Vanildo viu tudo. Comecei a ouvir uns pequenos estrondos, como se fosse um transformador estourando. Aí, na parte de trás do coco bambu, aí começou aquelas pequenas explosões. Pum, pum. Aí veio seguindo para frente. Aí, pum. Aí estourou na parte superior do vasto, estourou tudo para cima e, em sequência, estourou na lateral. O cheiro de gás estava muito forte desse lado de cá mesmo, já estava muito forte mesmo, mas no dia anterior eu não senti. A explosão que destruiu o restaurante Vasto provocou estragos diretos em imóveis que ficam a até 5 quilômetros de distância, mas as ondas sonoras chegaram a até 30 quilômetros. O deslocamento da massa de ar, o transporte de energia destruiu o restaurante inteiro. Colunas de concreto foram parar no meio da rua. Vergalhões ficaram retorcidos. Foi uma situação bem atípica, a capacidade da força de destruição. Tivemos situação lá de um pilar de concreto atravessar uma rua, como foi a situação lá. Enfim, a força, a pressão foi muito grande naquele momento. A massa de ar provocada pela explosão destruiu não só os 2 restaurantes, mas a estrutura de algumas lojas que ficam no entorno. Essa clínica de estética aqui na Avenida Dom Severino foi uma das mais afetadas. Aqui haviam placas de vidro que foram destruídas. Parte da estrutura do teto também foi danificada. Algumas paredes de gesso não resistiram ao impacto. Na parte interna, onde eram feitos os atendimentos aos clientes, parte do teto também foi destruído. O prejuízo estimado dos empresários é de cerca de R$20 mil. Isso sem contar com os atendimentos, que nessa época do ano praticamente triplicam. Nessa região da capital, cerca de 9 imóveis já foram periciados. A principal preocupação é se a estrutura desses prédios foi danificada. Foi um impacto grande, né? Porque aqui o local era bem organizado, tudo ajeitadinho. Me dediquei para organizar, tudo certo. E encontrar assim um estado que impossibilita meu trabalho foi muito triste. Cerca de 15 boletins de ocorrência já foram registrados. De acordo com a Defesa Civil, nenhuma casa com dano estrutural foi encontrada. Apenas vidros, forros ou portas afetadas. Aquela onda não foi o suficiente para danificar o dimensionamento que nós temos coeficiente de segurança. Na verdade, nós temos outras situações que provocam abalos no dia a dia de um prédio projetado normalmente. É claro que aqui no nosso estado nós não temos um dimensionamento, por exemplo, para um terremoto. Mas o prédio por si só, aquela robustez dos prédios, das casas que nós vivemos aqui, das construções de uma maneira em geral, elas têm uma capacidade para resistir a tudo isso. O CREA vai vistoriar as casas em um raio de 100 metros do restaurante. Foi uma cena, né, de terror, né? Entendeu? Eu me deparei quando eu acordei, né, já com a imprensa e com ligações avisando que houve esse incidente no restaurante Vasto, né? E eu me dirigi até a empresa e quando cheguei aqui vi destruído da entrada até na minha última sala aqui da empresa. O resultado da perícia deve ser divulgado em no máximo 15 dias. Quem teve o estabelecimento afetado pela explosão deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199.